Nova tragédia no Rio de Janeiro. Após a morte de 10 pessoas pela chuva, pelo menos 5 perdem a vida no desabamento de 2 edifícios. Eu escutei o boom, mas eu consegui salvar minhas filhas e não consegui salvar meu cachorro. Os prédios eram irregulares e foram construídos por milicianos. Essa é uma área de proteção ambiental onde prédios não poderiam ser erguidos. Ações da Petrobras caem mais de 8% e puxam a queda da bolsa depois que Jair Bolsonaro mandou suspender aumento no preço do diesel. O presidente comenta pela primeira vez o caso do músico morto em carro fuzilado por militares. O exército não matou ninguém, não. Houve um incidente, houve uma morte, lamentamos a morte do cidadão. Mercado de trabalho, ainda dá tempo de conseguir uma vaga temporária para a Páscoa. Lei aprovada no Senado garante celular reserva ao consumidor durante conserto e assistência técnica. Contrato de concessão do Maracanã ao Flamengo é assinado e a gestão do estádio terá participação do Fluminense. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um comerciante de 34 anos foi morto a tiros em Ferraz de Vasconcelos, que fica na Grande São Paulo. Ele ia buscar a filha de 5 anos, que mora com a mãe. Ao passar na casa da ex-cunhada com a outra filha de 10 anos, no carro, ele foi abordado por ladrões. E vamos a outras notícias pelo Brasil. De São Carlos. O relatório da Comissão Pastoral da Terra, divulgado hoje, revelou que quase 1 milhão de brasileiros foram afetados por conflitos no campo em 2018. 28 pessoas morreram. Você perdeu a sua luta. No Rio de Janeiro, a semana começou e terminou de maneira trágica. Depois da tempestade que matou 10 pessoas, o desabamento de 2 prédios na zona oeste da cidade deixou pelo menos 5 mortos. Os moradores seguem internados e ainda há desaparecidos sob os escombros. No começo da semana. E toda essa região onde houve o desabamento ficou debaixo d'água. Vamos ao vivo falar com o repórter Léo Santana, que tem mais informações. Léo, boa noite. Qual é o número exato de desaparecidos? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Os trabalhos de buscas aqui devem seguir durante toda a madrugada até que todas as vítimas sejam localizadas. Segundo os bombeiros, o número de mortes na tragédia subiu para 5, entre eles um menino de 6 anos. Agora há pouco, um corpo foi retirado daqui pela Defesa Civil. Há também pelo menos outras 13 pessoas que seguem desaparecidas e esse número pode aumentar ao longo das buscas. Toda a área foi isolada e outros 2 prédios correm risco de desabar. Eles são construções irregulares erguidas por milicianos aqui na zona oeste do Rio. Por trás de ofertas tentadoras, há um risco que nenhum vendedor informa. Sair fora e deixar para lá, né? Até agora, 10 pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. O repórter Fabiano Martinez está no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Vamos saber do Fabiano qual é o estado de saúde das pessoas que foram internadas. Boa noite, Nascimento. Os bombeiros que trabalham nos escombros dos prédios resgataram 10 pessoas com vida, mas 2 delas não resistiram e morreram no hospital. Eu estou aqui no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio, onde 4 pessoas estão internadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado delas é estável e todas ainda passam por exames. No Hospital Lourenço Jorge, o mais próximo da comunidade da Muzema, 3 pessoas foram atendidas. 2 já foram liberadas e uma terceira continua internada em estado grave. Outras 2 vítimas dos desabamentos foram levadas para hospitais particulares, pai e filha. Infelizmente, o pai, Cláudio Rodrigues, morreu. A menina de 10 anos já teve alta. Raquel. Obrigada, Fabiano. As mulheres vítimas de violência doméstica poderão ter direito a uma indenização por danos morais. É o que prevê a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados. Falta ainda a votação no Senado. E com a decisão de Jair Bolsonaro de adiar o reajuste no preço do óleo diesel, a Petrobras perdeu mais de 32 bilhões de reais
em valor de mercado. As ações da empresa caíram mais de 8% na Bolsa de São Paulo. O resultado puxou para baixo o índice Bovespa, que fechou em queda de quase 2%. O reajuste no preço do diesel... O ex-jogador de futebol Washington Cerqueira, conhecido como Coração Valente, foi nomeado secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério da Cidadania. O cargo estava vago desde o início do governo Bolsonaro. Washington foi atleta profissional por 17 anos. Ele fez sucesso no Atlético Paranaense, no São Paulo e foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Ganhou o apelido de Coração Valente por ter retomado a carreira depois de uma cirurgia cardíaca. 21 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em um atentado suicida em um mercado no Paquistão. De até 2 anos de prisão. As Nações Unidas pediram hoje garantias de um julgamento justo para Julian Assange, que está preso em Londres. A defesa do fundador do Wikileaks quer evitar a extradição para os Estados Unidos. A audiência está marcada para o dia 2 de maio. Veja agora com Sérgio de Uti. documentos confidenciais da história. O Senado aprovou um projeto que garante ao consumidor o direito a um telefone celular reserva se o telefone apresentar defeito e for para assistência técnica. A venda de carros automáticos no Brasil triplicou nos últimos 10 anos. Esse tipo de câmbio, antes restrito a automóveis de luxo, hoje também está disponível nos carros populares. Há poucos dias da Páscoa, ainda é possível conseguir uma oportunidade de trabalho temporário. O comércio abriu mais de 120 mil vagas desde o início do mês. Todo ano é assim. Eu acho que todas dão o máximo para ser efetivado. E se não for, futuramente, quando a Rosângela precisar, a gente tem a certeza que ela vai buscar a gente. A Avianca Brasil anunciou hoje o cancelamento de 179 voos a partir de amanhã até a quarta-feira que vem. A justificativa da empresa é a redução no número de aviões. A companhia aérea Avianca está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado. E você vai ver no próximo bloco. Flamengo goleia na Libertadores e chega embalado para a final do Campeonato Carioca. Não perca, a gente volta já já. Estados Unidos, Donald Trump planeja enviar imigrantes presos na fronteira com o México para cidades governadas por políticos democratas. A informação foi revelada pelo jornal americano The Washington Post. O e-mail que a imprensa teve acesso. A previsão é de chuva forte na região central do país neste sábado, mas as precipitações perdem intensidade no Nordeste. Amanhã, a zona de convergência intertropical ainda provoca chuva mais intensa entre o Piauí e a Paraíba. Na região entre Goiás, o Norte Paulista e o Triângulo Mineiro, calor e umidade reforçados pela alta pressão da Bolívia fazem chover forte entre a tarde e a noite. No sul, Porto Alegre e Florianópolis terão mínimas de 18 graus. À tarde faz 33 no Rio de Janeiro. Em Salvador, chove fraco e faz 30 graus. Em São Paulo, sábado com calor de 30 graus e possibilidade de pancadas. No domingo, chuva com risco de alagamentos e máxima de 28 graus. Foi oficializada hoje a nova concessão do Maracanã. O estádio será administrado nos próximos 6 meses por Flamengo e Fluminense. O Botafogo anunciou hoje a demissão do técnico Zé Ricardo. O time foi eliminado da Copa do Brasil ao perder para o Juventude. O Santos avançou para a próxima fase. Pega o Londrina. E neste final de semana começarão as decisões dos campeonatos estaduais. Nos principais torneios, a final será entre os maiores rivais. No Rio de Janeiro, o Flamengo vai embalado para a final contra o Vasco depois da goleada na Libertadores. Flamengo e Vasco. Boa noite. Boa noite, Brasil.